Shalom Aleichem. Olá para todos. Rim Rabaim. Sejam bem-vindos a mais um shiur, a mais uma aula de hebraico. Nessa aula nós iremos estudar sobre o construto. Isso mesmo, construto, tá? Eu irei pular a parte teórica, é muita coisa, e vamos entrar de fato ao que nos interessa, que é a formação do construto. Caso vocês queiram receber o PDF dessa aula, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, tá? 619-8422-6179. Eu estarei enviando para você o PDF referente a esse conteúdo, a essa aula, tá? Construto parte 1, irei pular a parte teórica, vamos adiantar aqui, está tudo bem explicadinho, tá? Irei ler a partir do tópico 1. Para facilitar o tratamento deste assunto, estudaremos primeiro as mudanças que ocorrem quando os substantivos do plural são colocados em estado construto, tá? Letra A. Quando um substantivo masculino plural se encontra no estado construto, a terminação hic, iod e mem, essa é uma terminação do plural masculino, hic, iod e mem, sofit, muda para sere, iod. Então, sere, iod é a forma construta do masculino plural, tá bom? Esse é o construto. As vogais longas que ficaram em sílabas abertas, que vocês já sabem o que é uma sílaba aberta. Sílaba aberta, ela recebe uma vogal longa. Portanto, veja bem, as vogais longas que ficaram em sílabas abertas, antes de quem? Antes dessa terminação de serei iod, do construto. Ou seja, terminou aqui com serei iod, e antes dele você tem uma vogal longa, essa vogal, normalmente, ela será o quê? Reduzida a um chivar audível, a não ser que sejam invariavelmente longas, ou seja, a não ser que essas vogais que estão ao lado do tsereiud, elas sejam shurek, elas sejam rolevav, elas sejam hirik seguido de iod, ou até mesmo tsereiud. Essas vogais, elas não poderão ser reduzidas a um shivar. Então, observe o primeiro exemplo. Eu tenho aqui susim, que é que cavalos, susim, cavalos. Observe que eu tenho uma vogal longa, que é o shurek. Essa vogal, ela é uma invariavelmente longa e não poderá ser reduzida a um shivar, tá bom? Não poderá ser reduzida. Então, o que irá acontecer? Então, somente você vai tirar o hic, iod e o mem e acrescentar a terminação do construto, que é o tsere e iod. Susei. Susei. Não vai pronunciar susei, porque o iod no final de uma palavra, ou um iod, né? Após um serê, ele é mudo. Serê, seguido de yud, o yud é mudo. Já falamos sobre isso. Então, sucê, cavalos de, tá? No plural, sucim, então a terminação, o construto será formado, tá? Do plural a partir dessa terminação. Hir, yud e mem, você irá transformar essa terminação em serê e yud. Sucim, sucê, cavalos de, ok? Observe aqui agora, banim, filhos. Ba, perceba que a primeira sílaba, ela é aberta e tem uma vogal longa, que é o kametz gadol. Ba, nim, terminação do plural masculino. O que eu falei? Que a vogal que vai ficar antes da terminação de serei iode, ela irá ser reduzida a um shivá, ok? Então, temos aqui banim, esse kametz, ele será reduzido a um shivá. Vai ficar o quê? Bene, certo? Vocês precisam lembrar desse detalhe que uma sílaba aberta com uma vogal longa, antes da terminação de serei iode, ele será reduzido a um shivar audível. Então, que antes era banim, agora é o quê? Bene, filhos de. Bene, filhos de, certo?
Não há dificuldade, é mais vocês prestarem atenção. Sílaba aberta com uma vogal longa antes da terminação de serei e outro será reduzida a um chivar audível. Beleza. Dito isso, observe aqui algo importante. Os substantivos do dual, vocês já sabem que a terminação do dual é patá, iode, hirik, mem, sofite, aim. Aim é uma terminação do dual. Dual são pares, né? Os pares. Dois olhos, duas pernas, dois ouvidos. Então, veja bem, a terminação do dual, que é o patá, iode, hirik, mem, também receberá a mesma terminação para formar o construto serê e ode, ok? É a mesma terminação, não tem erro, tá bom? Por exemplo, enaim, enaim, olhos ou dois olhos, ou um par de olhos. Perceba que eu falei para vocês que uma vogal invariavelmente longa, ela não poderá ser reduzida a um chivar, como é o caso do tsere, seguido de iode. Não poderá ser reduzido a um chivar. O que irá acontecer? Você só vai tirar a terminação do dual e acrescentar a terminação do construto, e. Então, vai ficar o quê? Ené. Não, lembra que serê seguido de iode, o iode é mudo. Você não vai falar einei. Não, é ené. Ené, olhos de, tá bom? Olhos de. São detalhes importantíssimos, tá? Não se assustem, caso vocês vejam, ouçam judeus pronunciando Einei, Einei, né? É mais um vício linguístico, é costumes, mas gramaticalmente não existe. Gramaticalmente é Ene, tá bom? Iode é mudo após um serê, tá bom? Então, lembra que a terminação do dual para formar o construto será o mesmo do plural. Serei e outro. Ok. Letra B. Se a volatilização de uma vogal longa numa sílaba aberta resultar em dois shibaims seguidos no começo de uma forma masculina, plural construta, o primeiro shivá se transformará em uma vogal cheia ririki ou um patá. Então, já estudaram comigo, eu falei para vocês que não podem ter dois shivás consecutivos no início de uma palavra. Não pode. No início, não pode. Quando vocês virem que isso está prestes a ocorrer, o que você vai fazer? Você vai transformar o primeiro Shivá em um Hirik, tá bom? E o segundo você vai manter. Observe aqui o exemplo. Devarim, que é palavras, palavras, para formarmos o construto, perceba que aqui você já tem um Shivá, e ele precisará ser modificado. Por quê, gente? Porque eu já falei para vocês que a vogal longa que se encontra próximo à terminação do construto, porque esse hic, ud mesmo, ele vai desaparecer. Vai virar o tsere e ode, certo? Essa vogal longa, ela precisará ser reduzida a um shivá. E não vai poder ficar dois shivás no início de uma palavra. Então, o primeiro, ele será reduzido a um hic, certo? Hirik, de. Agora, o Kametzgador, perceba, uma vogal longa, tá? Numa sílaba aberta, ela será o quê? Reduzida a um chivá. Próximo a quê? A terminação do construto. Divre, divre. Palavras de. Entenderam? Não é difícil também. Então, observe bem. Devarim, palavras. O que irá acontecer? O primeiro Shivá você vai reduzir a um Hirik. O Kametzgador, que está numa sílaba aberta, você irá transformá-lo em quê? Em um Shivá. Então, ficou o quê? Divre. Divre, palavras de. Agora, aqui no caso, mais uma vez, Avadim é um Shivá composto de patá, tá bom?
Shivá, composto de patá. Perceba que é uma gutural, tá bom? Servos. Se eu quero falar servos de, o que irá acontecer? Aqui você não vai transformar em um hirik, tá? É uma gutural. Shivá, composto de patá, você irá transformar tão somente em um patá. Vai tirar o shivá, vai manter o patá. A vogal longa, numa sílaba aberta, vai se transformar em um shivá. Essa terminação vai ser o quê? Hirik Yod. Aqui, avde, tá? O Shivá vai desaparecer, o primeiro. O segundo, que era um Kamet, se transformou em um Patá, em um Kamet. Lembra sempre desse detalhe. A vogal que vem antes da terminação construta será reduzida a um Shivá, tá bom? O que outrora era um Kamet Gadol se reduziu a um Shivá. Então, ficou o quê? Avde, servos de. Avde, servos de. Memorizar, prestar mais atenção, tá? Vai batendo aí nessa tecla. Vogal em sílaba aberta antes da terminação do construto será reduzida a um shivá. Exatamente. Dois shivá no início de uma palavra não pode. Então, o primeiro shivá será reduzido a um hirik, tá? De uma não gutural. Perceba. Será reduzida a um hirik. E o segundo, kamet, será reduzido ao shivá normalmente. Tá bom? É uma gutural e tem um shivá composto de patá, o shivá vai desaparecer e você irá usar tão somente a vogal A, patá. E o kamet será reduzido a um shivá. Simples assim. Olha aqui mais um exemplo. Zekenim, zekenim, anciãos. Temos um shivá no início, não é uma gutural, perceba, é um zaini. Zaini. O que irá acontecer com esse Shivá? Será reduzido, será transformado em um Hirik. A segunda vogal da sílaba aberta é um serê, não é mais um kamet, é um serê. Ele será reduzido a quê? A um Shivá, entendeu? É uma vogal longa que será reduzida a um Shivá. Simples, não é verdade? Lembra que se fosse um serê seguido de iode, você não poderia modificá-lo, porque é uma vogal invariavelmente longa. São detalhes, é atenção nesses detalhes, tá bom? Serê e o Kametz Gadol, vocês irão reduzi-los normalmente a um Shivá. Se fosse um Serê iode, você não poderia reduzir, ok? Então, Zikne, Zikne, tá bom? Anciãos de. Ótimo. Vamos prosseguir. Exemplos com vogais longas invariáveis, as vogais que não podem ser reduzidas, que é o Rolevav, o Hirikiut, Sereiode, né? Shurek, Rolem. Temos aqui, ó, Kohavim, estrelas. Eu vou poder reduzir esse Rolevav? Não, eu não vou reduzi-lo. Permanece intacto. Ko, Ra é uma sílaba aberta com uma vogal longa. O que irá acontecer? Reduzir ao Shivá. Por quê? Ela vai ficar próxima à terminação serei e outro, que é o construto. Observe aqui, ó. Ko permanece intacto, a vogal A longo se reduziu a um Shivá e a terminação Hirikyud e Mem se transformou em serei e outro. Correvim, correver, perdão, correver. Esse Shivá vai ser o quê? Vocálico. Porque antes dele, tu tens uma vogal longa. Você já sabe que Shivá, após uma vogal longa, ele é o quê? Vocálico. Detalhes também que não poderão ser esquecidos ou ignorados, tá bom? Então, não posso modificar, é uma vogal longa, invariável. Kametz está numa sílaba aberta, ele será reduzido a um shivá. Se fosse o tsere, seria reduzido a um shivá. Terminação hirikiud e mem sofito desaparece e entra o que? Tsereiot, que é o construto. Aqui é estrelas, aqui nós temos estrelas D. Vamos a mais um exemplo. Ó, Neviim, profetas. Neviim, profetas.
Temos um Shivá no início da palavra. Shivá não forma sílaba. Beleza, onde é que está a primeira sílaba? Aqui. Hirikiode poderá ser modificado? Eu já falei para vocês que é uma invariavelmente longa que não pode ser modificada. O que irá acontecer? Nada, gente, nada. Tem alguma coisa a ser modificada aqui? Não. Vai mudar tão somente a terminação, tá? Nebe-e. Simples, nebe-e. Certo? Shiva no início aqui ele não formou sílaba, então não vou mudar, não é uma vogal longa. Pronto. Hirikiod não pode ser modificado, então são detalhes que deverão ser observados, tá bom? Deu para entender? Então vamos lá, recapitulando aqui um pouquinho. Quais são as vogais que não poderão ser reduzidas a um Shivá? Vamos lá? É o Shurek, é o Rolenvav, é um Role, aquele pontinho que fica em cima da consoante, é o Hirik seguido de um Iode e o Tsere seguido de Iode, tá? Essas vogais não poderão ser reduzidas. Quais irei reduzir? Patá, Kametz, serei sozinho, tá? Então, observem, não é difícil. É atenção mesmo que vocês terão que ter bastante atenção. Vamos a tópico C. Bora lá. O construto feminino. Agora vamos entrar no feminino plural, tá? Plural. Estamos falando nesta aula tão somente do construto plural masculino, que nós já falamos, não foi difícil, tá? Não foi difícil. Lembra, a terminação do plural masculino é o que, gente? Para fazer o construto. O construto do plural masculino é serê iod, tá bom? Serê iod. Essa é a forma construta do masculino plural. E para fazer o construto do dual, dual são aqueles substantivos que terminam em patá, iode, hirik e mesmo sofit, né? Aim é o dual. Qual é a terminação para o construto do dual? O mesmo do masculino, tá? Plural. Ok? Serei iode. Ótimo. A vogal que fica antes, né, de um tsereiúdo, que está em uma sílaba aberta, ela será reduzida a quê? A um shivá. Lembra desse detalhe? A vogal que vai estar em uma sílaba aberta antes da terminação de tsereiúdo será reduzida a um shivá. Perfeito? Vamos lá, então. Agora vamos ao nosso plural feminino, o construto. O construto feminino plural, ela mantém a terminação ot, você já sabe que o ot é o plural feminino. Perceba que o rolenvav é uma vogal imutável, invariavelmente longa e não poderá ser modificada. O tad é a terminação, né? E aqui é o construto, também será o construto plural feminino, tá? Rolenvav mais tad do absoluto feminino plural. Isso ocorre porque o rolevado é invariavelmente longo, como eu já vos falei. Porém, outras mudanças se fazem necessárias. Essas mudanças envolvem a volatilização das vogais longas, a não ser as invariavelmente longas que vocês já sabem quais são e que não podem ser modificadas. E em sílabas o quê? Abertas e a transformação do primeiro Shivá em uma vogal cheia, quando dois Shivainhas estiverem juntos no começo de uma palavra. Veja bem, gente, não vai haver muita diferença na mudança de vogais referente ao masculino plural que vocês estudaram, tá? Não vai haver muita diferença. O que vai mudar mesmo aqui é a terminação do construto feminino. A terminação do construto masculino plural é o quê? E, serei eu. A terminação do construto feminino plural é o quê? Rolivav mais um tav, certo? E as mudanças vocálicas serão as mesmas mudanças. Vamos lá? Observe. Então, não tem muito
Não tem muita dificuldade. Por exemplo, nós temos aqui Aratsot. Aratsot é o quê? Terras, né? Terras. Aqui eu tenho uma gutural. Começou com o quê, gente? Com o chivá composto de patá. Lembra no plural o que aconteceu com esse chivá composto de patá? O chivá simplesmente o quê? Desapareceu. Na é verdade, ficou o quê? O patá. Observe. Agora aqui, ra. A sílaba aberta com a vogal longa antes da terminação construta, ela vai ser o quê? Reduzida a um chivá. Aqui está um chivá mudo, tá? Então, aqui, artsot. A terminação do construto plural feminino é o ot. É a mesma terminação do plural feminino na sua forma absoluta. É a mesminha, ó, a mesma. Não mudou. Somente as vogais anteriores que sofrerão alterações. Percebem? Então, não há muita dificuldade. É quase igualzinho lá ao construto plural masculino. Só vai mudar a terminação do feminino, porque o feminino tem essa terminação ot. Então, aratsot, né? O que outrora era aratsot, o primeiro shivá composto se transformou tão somente em um patá, tá? O kametz gadol foi reduzido a um shivá, artsot. Prontinho. Fácil, né? Mais um exemplo. Avot, que é pais, é um substantivo irregular, como vocês já sabem. Avot. Sílaba aberta, não é verdade? Avot. A terminação do construto plural feminino é a mesma do plural feminino normal. Avot. Esse kametz gadol numa sílaba aberta, ele será o quê? Reduzido a um shivá. Como eu já falei para vocês, o que vai ficar próximo ao construto será reduzido a um shivá. Porém, vocês sabem que o aleph, uma gutural, não aceita um shivá simples. E vai ser transformado em quê, gente? Um shivá composto de patá. Patá, mesma coisa que vocês viram anteriormente. Aqui, ó. Shivá composto de patá, tá? Ok, então vai ficar o quê? Avot. A vocalização será a mesma, a pronúncia a mesma. Avot. Só prestar atenção na mudança de vogais, certo? Então, essa foi a aula 1 do construto masculino e feminino plural, tá? Fácil, né? Então, não tem muita dificuldade aqui. Essa é uma aula bastante fácil. Então, vamos relembrar mais alguns tópicos. Vamos lá? Vamos lá. Quais são as vogais que não poderão ser reduzidas a um chivá? São vogais invariavelmente longas, como o shurek, o rolevav, o role, o serê, seguido de um iode, e o hirik iode. Então, essas vogais não poderão ser reduzidas a um shivá. Beleza. Outro ponto importante que vocês já sabem é a terminação do construto. A formação do construto plural é o quê? Serê, seguido de um iode. Ei, tá. A vogal que vem antes do serê iode, uma vogal longa e uma sílaba aberta, ela será reduzida a quê? A um shivá. Sempre será reduzida a um shivá. Então, é fácil também. Lembraram? Ótimo. E se a volatilização de uma vogal no início de uma palavra, no caso, dois shivás no início de uma palavra, o primeiro shivá resultará em quê, gente? Em um hirik ou um tatá, dependendo da consoante a qual está iniciando a palavra, né? Se for uma gutural, que ela vai estar acompanhada de um shivá composto de tatá, o shivá vai desaparecer. Você irá usar o quê? Então, somente o tatá. E o segundo, a segunda vogal que estará em uma sílaba aberta, com uma vogal longa, será o quê? Transformada em um shivá, tá? Então, não há muita dificuldade. Na verdade, não há nenhuma dificuldade, tá bom?
Então, vamos encerrar esta aula e eu darei início à parte 2 do construto, ok?